Bom, boa noite, mais uma vez com os irmãos. Essa é a terceira aula de nosso bloco de estudos sobre Cristologia, cujo tema Historicidade de Cristo, a primeira de duas aulas. Eu, reverendo Felipe Menezes, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Jacaraípe, estou aqui hoje com os irmãos. Além de pastor, sou historiador, sou arqueólogo, e vamos conversar um pouco sobre um tema que nos nossos dias tem chamado muito a atenção e tem sido discorrido por muitos pesquisadores e especialistas, o Jesus histórico, a historicidade do Cristo. Bom, portanto, temos de fazer alguns esclarecimentos, né? O que é a história? Como conhecemos a história? O que é essa verdade histórica? Como os fatos históricos podem ser assertivos ou considerados assertivos? O que é, de fato, historicidade? A qualidade de tornar-se verificável, a qualidade de ser plausível à luz da análise histórica. Para nós cristãos, quando falamos sobre isso, principalmente falando sobre Jesus, pode parecer um pouco estranho aos ouvidos, né? Como assim? Uma análise histórica factível do Redentor? Ora, temos a palavra de Deus, ele é o Cristo anunciado, inspiradamente anunciado nessa escritura. Como podemos analisá-lo? Bom, não é isso, de fato, que é uma análise histórica. Isso não é um teste, uma verificação da identidade do Redentor. Então, a gente precisa entender um pouco mais o que é isso, porque nem sempre, quando se trabalha com o tema da historicidade, está se falando sobre a mesma perspectiva. Por exemplo, podemos nos perguntar, mas precisamos de um Jesus histórico? Como cristãos, como professando a identidade de Cristo pelas Escrituras, precisamos de um Jesus histórico? Bom, há questões a serem levantadas aqui, que tem a ver com a relação entre perspectivas e expectativas. Uma visão, uma perspectiva, uma cosmovisão, um entendimento que gera uma resposta, uma expectativa, uma reação. Então, equilibrando esses parâmetros, vamos revisar como o próprio Cristo fez isso na Escritura. Por exemplo, vamos analisar aqui de maneira mais objetiva, mas pelo menos 3 blocos de textos onde nós podemos ver que a perspectiva e a expectativa do ministério e obra de nosso Senhor Jesus começaram a ser calibrada entre os discípulos, entre os apóstolos, entre as multidões que o acompanhavam. Por exemplo, em Mateus 11, está prescrita a famosa narrativa onde João Batista, já preso, manda seus discípulos irem até Jesus e, uma vez lá, eles se dirigem a Cristo e perguntam: és tu o Cristo ou havemos de esperar um outro? Aí a gente lê esse texto, fica até um pouco estremecido, pensando, o que aconteceu? João Batista titubeou na fé, tremeu na base? Como assim? E Jesus imediatamente faz uma defesa a João Batista, dizendo que, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que ele, mas no reino dos céus ele é o menor. Ao mesmo tempo que Jesus faz uma defesa sobre a profundidade da fé de João Batista, dizendo, ao mesmo tempo ele diz que essa expectativa tem uma razão de ser. Vamos entender um pouco o que aconteceu. Quando os discípulos de João fazem essa pergunta para Jesus, Jesus responde para eles com o texto de Isaías 42. Lá em Isaías 42, o profeta anuncia que, quando o Messias chegar, ele não vai esmagar a cana quebrada, a cana que fumega, ele vai vir para promulgar o direito, expandir o direito aos gentios, expandir a aliança, o direito à aliança aos gentios. E coxos andarão, cegos enxergarão, será pregado aos pobres a palavra de Deus. É precisamente como Jesus responde ali a João Batista em Mateus 11, aos discípulos de João Batista em Mateus 11. Só que por que Jesus responde com Isaías 42, por exemplo?
há uma expectativa no coração do judeu, no coração dos filhos de Israel em Judá, que esse rei prometido, o filho de Davi, viria em seu cavalo de batalha, como um guerreiro poderoso, para instaurar com sua espada e cetro de ferro o reino milenar, sem fim, prometido, onde eliminando os inimigos de Israel. Havia uma convicção e uma certeza, uma perspectiva libertadora e logo uma expectativa de batalha sendo nutrida pelos filhos de Israel. Só que quando vem Jesus, isso não acontece. Mas ele vem lembrar aos filhos de Israel, respondendo ali aos discípulos de João Batista, que, na verdade, ainda em Isaías já estava anunciado quais seriam as evidências para identificar a presença do Messias, a presença de Cristo. E essas evidências estavam sendo observadas. Também, nós podemos ver que, além de calibrar ali a perspectiva de João Batista e dos seus discípulos, o próprio Jesus, com seus apóstolos, em ocasião do texto que se encontra em Mateus 8, também em Lucas 8, o Senhor Jesus fala com eles, eles navegam até a outra margem do Mar da Galileia. É uma expressão, trata-se, na verdade, de água doce, né? Um lago, um grande lago, mas eles atravessam de barco e, enquanto estão atravessando, quem não se lembra dessa narrativa, né? Acontece uma grande tempestade de vento, pelo texto de Lucas, podemos bem detalhar isso. E essa tempestade atemoriza pescadores experientes que, com Jesus dormindo, o acordam e, na urgência, o socorra. E o Senhor Jesus levanta, acalma a tempestade, acalma o vento, acalma a água e diz: que fé é essa? Que fé ineficiente, insuficiente é esta? E eles olham para Jesus e dizem algo interessante. Quem é esse que até a água e o vento controla, domina? Para nós, talvez isso não faça de maneira imediata grande diferença, mas até ali é muito provável que os próprios apóstolos enxergassem Cristo como um profeta aos moldes do Antigo Testamento, um operador de sinais aos moldes dos sinais já vistos no Antigo Testamento. Mas era de conhecimento geral que Deus demonstrava o seu poder e a sua ação de maneira magnânima quando ele controlava a água e o vento. Não só no meio dos filhos de Israel, mas na cultura do Antigo Oriente Próximo, isso era muito pulsante, muito naturalmente percebido. E os discípulos, ao ver isso, ao ver aquela ocasião, o Senhor Jesus controlando água e vento, percebem, talvez de maneira mais enfática, a mais enfática até agora, que este homem é diferente. Aí nós alcançamos o texto de Mateus 16 e de Lucas 9. Em Lucas, o capítulo logo conseguinte a essa narrativa da tempestade, e sabemos que Jesus leva seus discípulos a Cesareia de Filipe, e lá ele os interroga de maneira direta. Quem diz o povo que eu sou? O que o povo está dizendo que eu sou? Há uma diversidade de opiniões sobre Jesus no meio do povo, e os discípulos apresentam algumas dessas variações. Os discípulos dizem, alguns dizem ser Elias, né? Elias retornado, ou Jeremias, ou mesmo o próprio João Batista, ou algum dos antigos profetas, como diz o texto de Lucas. Mas Pedro responde: tu és o Cristo de Deus. Ou nas palavras de Mateus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o Pai. Bem-aventurado Simão Bar-Jonas, é o que ele diz. Parece que ali naquela ocasião, depois de uma sucessão de eventos que qualificaram a perspectiva dos apóstolos, eles entenderam e puderam professar, confessar ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido, de maneira definitiva
Ao passo que sobre esta base, sobre esta pedra, a confissão e a centralidade de Cristo, é que este construiria a sua igreja. Para além, ou seja, isso também, na verdade, ainda extrapola em novas expectativas, pois uma muito maior perspectiva foi edificada aqui. Mas para além do que dizia o povo, nessa expectativa ainda incipiente sobre Jesus ser algum dos antigos profetas, ou como os antigos profetas, e a resposta derradeira de Pedro naquela ocasião, nós vimos que tanto escribas quanto fariseus acusaram Jesus de ser um feiticeiro. Não, eles não utilizaram literalmente essas palavras, mas como ele expulsava demônios e promovia sinais, eles disseram: este promove esses sinais como da parte de Beelzebu. É um jeito também, né, do mundo judeu, né, do universo judeu, de expressar aqueles que são, de reconhecer aqueles que são praticantes de feitiçaria. Esse era o intento. Ele promove esses sinais, mas não da parte do Senhor. No famoso texto que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, inferir em oposição aquilo que é da realização, aquilo que é o propósito do Espírito Santo, anunciar como contrário, né? Ali vemos outras perspectivas que geram outras expectativas sobre quem é Jesus. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque há dois fatos que precisamos nos atentar. Em primeiro lugar, a construção de perspectiva e de expectativa entre Jesus, e aqui em especial, e seus apóstolos, sobre como eles amadureceram em conhecimento e reconhecimento. Nós podemos olhar para Pedro, por exemplo, que era um homem muito enfático, acalorado, que puxava da sua espada, cortava a orelha dos outros, e ao mesmo tempo em que dizia: Jesus, não sou digno que me lave os pés, Jesus diz: é necessário, e ele vai, então me lava inteiro. Era um homem enérgico, né? E esse mesmo Pedro negara a Cristo, esse mesmo Pedro levantou-se nesta ocasião e disse: tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Vemos esse homem sendo alimentado em perspectiva. E quando Cristo é assunto aos céus e entrega aos filhos que foram feitos nele, filhos de Deus, os fundamentos da igreja primitiva, nessa ocasião, vemos Pedro, possuído pelo Espírito Santo de Deus em Pentecostes, pregar com uma convicção que nunca teve ainda, com uma expectativa diferente, onde não há dúvidas, não há fuga, mas há o reino de Deus, a glória de Cristo e o evangelho a ser pregado neste reino que está sendo ali expandido, que fora por Cristo inaugurado. Então, essa perspectiva cada vez mais alimentada gerou expectativa, vigilância, serviço da identidade do apóstolo, como deve gerar na nossa. Essa é a primeira premissa que devemos retirar deste entendimento. A segunda, uma pergunta que podemos fazer para o texto ou para a narrativa do Evangelho é: sabemos tudo o que Jesus fez e ensinou? Pensando na construção histórica do Cristo, diz João 20, né, no verso 30 e 31, que muitos outros sinais, outras pregações, outros milagres fez Jesus. Na verdade, ele diz no capítulo 21 que se ele fosse escrever um a um tudo que Jesus fez, seriam infinitos livros sem fim. Mas nós sabemos que tudo aquilo que foi escrito com um propósito, para que nos fizesse crer e entender, para poder confessar e professar como eles que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, podemos nos fazer a seguinte pergunta: quem diz a história que eu sou? Parafraseando a fala de Cristo. Porque há uma miragem de Jesus, uma impressão, né? Uma tradição, uma percepção do Cristo, que é mais uma construção da soma de perspectiva e expectativa do que
ou seja, uma perspectiva, uma expectativa distantes do evangelho, afastadas do conhecimento do evangelho, do que uma construção factual histórica do que é o Senhor. Vamos entender um pouco mais. Trata-se de um referencial subjetivo do que é a verdade e do que é Jesus, do que é o Cristo. Por exemplo, se a palavra de Deus ela não é a verdade de Deus, não é inspirada pelo Santo Espírito e vem do Senhor, vem do divino, que vai além do homem, que é maior que o homem, trata-se de um referencial subjetivo, que depende do homem, da visão, da perspectiva, da expectativa do homem, da interpretação do homem. E isso desqualifica toda a narrativa do texto. Portanto, ao longo do tempo, muitos cristos foram construídos. Ouvimos falar do Jesus romano. Quando falamos do Jesus romano, falamos do Jesus católico, católico romano. Já vimos um Jesus judeu, o Jesus negro. É uma classificação, uma análise étnica, né, que coloca o Jesus ou como um homem negro ou como um homem árabe, esquecendo que, na verdade, ele era um homem judeu, semita e logo, né, diferente disso tudo. Mas a grande questão aqui não é classificar etnicamente o Cristo, mas sim o seu papel, obra e propósito. Por exemplo, temos o Jesus do Islã, um Jesus que não pode ter morrido na cruz, afinal, um homem puro e sem pecado, o único homem puro e sem pecado, que, segundo o Islã, foi assunto aos céus, sem morrer, e vai voltar para destruir todas as cruzes e possibilitar a suprema grande guerra, né? Nós vemos que esse Jesus não poderia ter morrido numa cruz, porque um homem santo pode ter uma morte vergonhosa, uma morte vexatória, não faz sentido. Ora, esse Jesus do Islã é completamente diferente, afinal, ele viveu, não teve filhos, e quando ele voltar, ele terá filhos, terá uma família, tudo aquilo que ele não teve em sua primeira vinda. Um Jesus completamente diferente. Também vemos um Jesus político, um Jesus ativista, né? Um Jesus em prol das causas sociais, em prol dos miseráveis, dos marginalizados. Vemos um Jesus da prosperidade, um Jesus que existe para dar vitória, como Jesus da libertação, um Jesus mais humanizado. E temos um Jesus histórico. Claro que há uma pluralidade muito maior ao longo de toda a Idade Média. Muitos tipos de Cristo foram erguidos e levantados. Aqui está apenas uma síntese desses tipos. Mas para lidarmos com a história, precisamos lembrar quem diz a palavra que eu sou. Porque há necessidade de um referencial objetivo para que essa resposta seja suficiente. Não podemos depender de nós mesmos para alcançar o conhecimento daquilo que vai além de nós. A doutrina da inspiração e da inerrância, ou seja, a doutrina de que a verdade bíblica é completa, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, não contém verdades, ela é a própria verdade, ela é a única verdade. Por quê? Porque ela é inspirada pelo Santo Espírito de Deus, ela vai além do homem. Essa doutrina, bem como a doutrina da inerrância, apesar da palavra inerrante ser uma palavra moderna, essa doutrina é antiga, essa doutrina é bíblica, a própria Bíblia chama-se inspirada. A própria Bíblia invoca a ação do Espírito em sua redação. A palavra inerrância é uma palavra moderna, no entanto, a sua doutrina não. E a Bíblia ser inspirada e inerrante não elimina em nada a sua historicidade, a plausibilidade ou a factualidade de seus eventos. É claro que não. A busca pelo Jesus histórico, por assim dizer, ela não precisa ir de encontro ao Cristo bíblico. Ela não precisa suprimir ou anular. Pelo contrário, ela vai o confirmar e o aprofundar o nosso entendimento, a nossa análise e a abrangência
né, dos fatos narrados e ocorridos nos evangelhos. Nós somos, como foram os apóstolos, em perspectiva, em expectativa, nós somos amadurecidos quando mais conhecemos a Cristo, quando mais conhecemos o Evangelho. E assim nos reconhecemos, nos adequamos ao nosso papel no reino. Isso é buscar ao Senhor, buscar o reino e sua justiça antes de todas as coisas, em primeiro lugar. Uma análise histórica tradicional busca, por comparação evidencial, estabelecer uma perspectiva plausível de um fato narrado, de um fato analisado, né? Mas houve, então, nessa construção histórica, ao longo do tempo, vou chamar aqui, um obstáculo narrativo. Como harmonizar, né? Como unir a plausibilidade histórica, ou seja, aquilo que é de maneira evidencial e comparado, estabelecido de uma maneira plausível, com a implausibilidade do Evangelho, com a loucura da nossa pregação. Como equilibrar coisas aparentemente tão antagônicas? Então, desde que esse obstáculo narrativo, literário, pressuposicional passou a existir, passou a ser percebido, começou-se a construir certo desentendimento do que é a fé e do que é a racionalidade. E começou-se a separar, desunir essas esferas como se elas fossem excludentes, como se elas fossem contrárias e opostas umas a outras. Passa a existir um Jesus da fé, um Jesus da teologia e um Jesus histórico. E eles são diferentes. Ainda que se tente dizer que não sejam excludentes um do outro, pode-se crer no Cristo da fé e estudar o Cristo da história pela própria Escritura. Isso é inviável. Não há separação, porque também não há separação entre fé e racionalidade. Fé, ela é resultante, em primeiro lugar, é claro, da ação do Espírito Santo em nossa vida, mas também como resposta ao amadurecimento, ao progresso da fé, ao progresso da vida de fé. Exercitamos a vida de fé, crescemos em conhecimento, somos acrescidos pelo conhecimento, somos fortalecidos na fé. O entendimento e a fé são interligados. Não funcionam um independente do outro. E essa separação que começou a ser edificada desde os princípios da Idade Média, indo até hoje, né, na perspectiva moderna, separou este Cristo, né, como um homem que de fato existiu. Hoje em dia, quase não se procura negar a existência do Cristo homem, mas em contrapartida, um homem que a igreja criou. A partir da literalidade do homem Cristo, um Cristo histórico, a igreja construiu uma outra perspectiva, com uma outra expectativa, um outro Cristo. Então, há pelo menos esses dois definidos pelo entendimento geral. E este homem, né, para separar este homem histórico do homem da fé, do homem cristão, do Deus cristão, era necessário descaracterizá-lo. Era necessário desconstruir a narrativa que o apresenta, o contexto vital dessa narrativa, a fim de torná-la insuficiente. As evidências eram plurais, as evidências eram convincentes. Logo, elas também precisavam ser reinterpretadas. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Há um entendimento geral de que Jesus, o Nazareno, Nazaré era uma cidade muito pequena, entre 350 e 600 habitantes, uma cidade muito humilde, algo comum, sim, no mundo antigo. E Jesus, como um homem originário deste tipo citadino, ele teria, por sua época, a fala aramaica, ele seria um camponês, ele seria pobre,
né, nessa vida campesina, analfabeto, e que em um momento epifânico, né, um momento de grande revelação, inclusive teoriza-se que fora ouvindo João Batista, por isso, né, ouvindo a pregação de João Batista, ele tiver esse momento de iluminação, ele passa a ensinar sobre o amor, sobre a compaixão, sobre um reino perfeito, um reino diferente, um reino divino, onde esse mundo ideal podia ser construído e devia ser construído. E então ele, anunciando esse reino, começa a confrontar os líderes religiosos, começa a confrontar a liderança do Império Romano e, se levantando contra o Império, foi acusado e então crucificado por isso. Essa é a construção geral que se faz sobre a plausibilidade do Cristo histórico. E após isso, após a morte de Cristo, as narrativas evangélicas construíram um cenário, né, uma narrativa que o tornou algo diferente. Alguns teóricos dizem que os discípulos aproveitaram a ocasião, roubaram o corpo de Cristo e então passaram a construir o relato de que ele ressuscitou, para que houvessem evidências visuais, né, testemunhas oculares de que o corpo não estava lá, e então começaram a construir narrativas de um Cristo diferente. Por exemplo, ligando ele ao Antigo Testamento, ligando ele aos antigos profetas, fazendo ele citar a antiga lei, porque, segundo essa perspectiva, um Jesus analfabeto não podia citar a lei, não, porque ele não sabia ler, não sabia escrever. Também colocam que é por isso que o texto de João apresenta Jesus escrevendo na areia, uma narrativa bem específica para mostrar que não, ele sabia escrever. Mas é essa a única alternativa? Não há de convir que é parte, diferente ao que é no mundo antigo, nas demais nações, é parte da educação dos filhos de Israel, crucial, inculcar, desde Deuteronômio 6, inculcar a lei na mente dos filhos da aliança. Como aprender sobre a lei sem conhecê-la, sem lê-la, sem expressá-la? Mesmo que não fosse impossível que alguma família fosse relapsa no compromisso da aliança em educar seus filhos no caminho da lei, tendo eles domínio e conhecimento da lei, logo necessidade de estudá-la. Caso alguma família não cumprisse essa obrigação, isso é uma exceção à regra, não à regra definida. Porque quando olhamos para o texto bíblico, na verdade, quando olhamos para qualquer fato histórico, é muito comum que nós levemos conosco a nossa perspectiva do mundo moderno, ao que chamamos de anacronismo. Irmos a um momento histórico carregando a perspectiva que temos hoje, olharmos como vivemos hoje. Então, quando olhamos para a vida campesina geral, ou ao largo das nações cananitas, ou mesmo dentro do Império Romano, vemos ecos na história onde camponeses geralmente são analfabetos. Mas essa classificação precisa ser absoluta? Qualquer classificação é sempre absoluta? É claro que não. É necessário verificação. E uma narrativa de um jovem libertador, visionário, que se levanta com grandes ideais e é morto por isso, não é uma narrativa inédita, não é muito comum. A história reproduziu isso inúmeras vezes, temos conhecimento disso, mas é, de fato, um Jesus factível, um Jesus possível. Mas essa opção não resolve a questão. Nem é a única opção possível. O que comumente é aceito, o que geralmente é aceitável por qualquer pesquisador que procura construir a identidade do Jesus histórico. Há algumas variantes, mas isso está geralmente na cartilha de todos. Um Jesus que foi batizado no Jordão por um profeta do deserto, que teve um ministério itinerante,
e também curto, não muito expressivo, que foi seguido por homens e por mulheres, que ensinou sobre o reino de Deus, sobre um reino de paz, um reino divino, que falava por parábolas, que tinha uma reputação de um operador de sinais, de milagres, de prodígios, que pregou compaixão aos marginalizados. Sim, esse Jesus ativista criado, esse Jesus que se preocupa com minorias, não é completamente deslocado do Jesus bíblico. Esse, no entanto, não é seu crucial propósito, mas manifesta o seu propósito e a glória do nome de Deus através, sim, do cuidado com o perdido, com o leproso, com o miserável, com aqueles que eram marginalizados. Especialmente o Evangelho de Lucas destaca, né, essa ação do Senhor. É também um líder que debateu com fariseus, foi a Jerusalém em ocasião da Páscoa, que também é a ocasião que o levou a morrer, e, tendo ido em Jerusalém, causou um distúrbio no templo um pouco antes, né, de ser preso, celebrou a Páscoa com seus discípulos, foi preso a pedido do sumo sacerdote, por causa de tais tumultos, foi condenado e crucificado. E seus discípulos creram que ele ressuscitou. Isso é o que é completamente aceitável no meio dos pesquisadores. Mas essa lista, se prestarmos atenção nela, ela não infere nada contra a crença cristã. Ou seja, o que é completamente aceitável por todos, nada contradiz a narrativa bíblica. E segundo o dito clássico, né, a prova da alegação incumbirá quem a fizer. Aqueles que alegam, em nosso caso, a natureza de Cristo, são aqueles que vão anunciá-la, que vão prová-la. Logo, aqueles que também propõem oposição o devem fazer em igual tom. A resposta e verdadeira historicidade de Cristo deve ser apresentada pela Igreja de Cristo, como também falamos. E através de uma análise histórico-gramatical, contextual, na forma literária, na proposição das narrativas, construímos essa perspectiva. E ao longo da história da Igreja e do desenvolvimento do pensamento cristão, através dos credos, das confissões, dos concílios, dos dogmas, da construção da perspectiva do amadurecimento, na perspectiva de quem é o Senhor Jesus, resistindo a heresias, combatendo a desvios, toda essa estrutura e historicidade cristã foi estabelecida, muito adequadamente estabelecida, inclusive na formação do cânon. Ora, como essa lista, né, não oferece nada contra de maneira direta, é preciso mais. É preciso desarmonizar essa proposição bíblica para desestruturar sua narrativa, como a gente já viu. Então, passou-se a falar sobre como essa propaganda apostólica, né, essa propaganda cristã, que foi construída pela perspectiva dos apóstolos, que olharam para Cristo e o divinizaram, ela, na verdade, é exclusiva. Ela é apenas cristã. E qualquer fato provável é superior ao improvável cristão. Na prática, o que eu quero dizer com isso? Como os pesquisadores antigos passaram a dar um valor demasiado, uma atenção demasiada, veja, demasiada. Deve-se dar a devida atenção, fazer a devida análise. Mas eu vou explicar o que eu quero dizer com demasiado. Um valor muito intenso a documentos apócrifos, pseudoepígrafos, evangelhos gnósticos, que, em sua grande maioria, foram escritos após os escritos, especialmente do Novo Testamento. E essas narrativas alternativas, que não entraram no cânon bíblico, são tidas por fonte tão segura e equivalente
as fontes do Evangelho como se guardassem a mesma saúde documental, a mesma historicidade, o mesmo aproveitamento, a mesma forma. Eu gostaria de dar, inclusive, um outro exemplo. Quando se olha, por exemplo, para o Apócrifo de Tomé, ele possui 114 ditos de sabedoria, dizem os pesquisadores, que eles falam ditos, ou seja, frases que Cristo trouxe, ensinos de Cristo. Eles não estão conectados, eles não têm um propósito, um objetivo final, não há um enredo que construa a natureza desses ditos, mas ele é tido por igual valor documental e se é perguntado constantemente por que não estão incluídos no cânon. Bom, sabemos que o cânon não é uma reunião de livros randômicos de acordo com o desejo de seus proponentes. O cânon ele é identificado de maneira principal pela unidade literária, pelo valor, né, literário estrutural, como eles se correspondem, correlacionam, em reconhecida iluminação e inspiração do Senhor, né? E como se diferem em tão larga escala esses outros escritos dos demais que compõem o cânon. Na verdade, é uma solução muito simples, uma resposta muito simples a essa pergunta. Por que não incluí-los no cânon? Leia esses livros. Muitos deles estão disponíveis gratuitos na internet. Uma breve lida destes ensinos, destes livros, já vai responder por si só por que eles não estão incluídos no cânon. Completamente desestruturados, como muitos outros livros e outros documentos ao largo da história também o são, e são, vou usar a palavra aqui, desconsiderados, no sentido não que são abandonados, mas essa insuficiência é sempre criticada, faz parte da análise. Portanto, a análise histórica, a qualificação de um documento, a qualificação de um fato, deve passar por uma crítica da forma, do contexto, da história, da redação literária, da gramática. Deve passar por uma análise do conteúdo antes, simplesmente, da aferição do conteúdo. Então, quando nós vemos anúncios como o achado do túmulo da família de Cristo, algo que já foi contradito, quando olhamos para o Código da Vinci, ou o outro evangelho, o Evangelho de Jesus, entre outros achados do tipo, esses documentos incipientes, muito pouco reveladores, precisam ser adequadamente analisados. E quando a gente ouve esse tipo de resistência, o primeiro reflexo do cristão é simplesmente se reforçar na sua fé em Cristo e se afastar. Mas devemos lembrar que a ação do anticristo é construir sofismas, é substituir a identidade do verdadeiro Cristo, o verdadeiro evangelho, com um falso Cristo, um falso evangelho. Anticristo é aquele que vem no lugar de Cristo, substituir a Cristo. Logo, ele se assemelha a Cristo. Lemos lá em Apocalipse 13 que o anticristo, ele morre e ressuscita como Jesus. Ele promove sinais e prodígios, ele se assenta no trono, recebe autoridade sobre todo o povo, língua e nação, tem uma marca que põe sobre os seus. Ora, tipificando e imitando o ministério do próprio Cristo, e enganaria até os eleitos, se fosse possível, segundo o texto nos diz. Ora, essa é a função do anticristo. E qual a função dos filhos da aliança? Qual é a nossa função? O próprio Paulo diz, na sua epístola, segundo aos Coríntios 10, anular esses sofismas, destruir essas fortalezas de conhecimento que levam cativo a obediência a Cristo. Logo, nós não nos escondemos em pretensa fé, nos esvaziando do entendimento. Não, nós nos aprofundamos em entendimento para desestruturar o falso ensino como o ensino verdadeiro. Porque não há
um Jesus histórico. Não há uma historicidade de Cristo que nos afaste do Cristo verdadeiro. E um bom jeito de entendermos isso já que o objetivo, desde sempre, fora separar o Cristo da fé do Cristo da história, e o motivo era estar em busca da verdade, na verdade, quando nós vamos ver, por trás de tudo isso, há pressupostos reguladores. O deísmo, o gnosticismo, o naturalismo. Deísmo é aquele entendimento de que Deus existe, mas não intervém na história, não age entre os homens. Logo, o entendimento de que Deus não só interagiu, mas se fez homem para estar na história, não faz sentido, ele precisa ser esvaziado. Mas nós sabemos que Deus, de fato, não intervém na história. Ele é a própria história, o motor, a ignição. Sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é um registro da revelação, que é o próprio Cristo, e trata não da história de homens, não da história de povos, mas a história das ações de Deus, através das ações dos homens, na história. O protagonista desta palavra é o próprio Cristo. Tudo nela aponta para Cristo. Nada na palavra pode afastá-nos dele. Portanto, devemos olhar para o que são fatos, o que são ecos e o que são potências históricas. O que isso quer dizer? O que é uma potência na linguagem filosófica? É aquilo que é possível. Ora, esse Jesus histórico da teologia liberal é um Jesus possível? É. Pensando literariamente, narrativamente, pensando em outras narrativas históricas, esse Jesus é um Jesus possível? É. Ele é um Jesus factível? É. Mas isso resolve a identidade do Cristo? A plausibilidade de um Jesus assim é a evidência de que esse Cristo pode apenas ter sido assim? Fatos não podem ser construídos sobre potência, como fatos não podem ser construídos sobre ecos, sobre impressões, como o Jesus romano, como o Jesus católico fora construído, fora edificado, como o Jesus do Corão fora também apresentado. Fatos são construídos sobre análise crítica, sobre pesquisa, sobre estudo, sobre diligência. E nós vemos isso apresentado na própria Escritura. Olha, é o evangelista Lucas que declara que, através de acurada investigação, de entrevistas, ele reuniu informações sobre quem é Jesus e as apresentou a Teófilo. Acurada investigação. Ora, a nossa investigação sobre a plausibilidade, a historicidade de Cristo, nos vai conduzir, como conduziu Lucas, à profundidade do conhecimento sobre quem é Jesus. E esse é o nosso objetivo em buscar a historicidade de Cristo. Nosso objetivo não é confirmar que ele existiu, apesar de ser um efeito natural. Nosso objetivo não é buscar verificações, porque precisamos verificar, aferir que ele de fato existiu historicamente para crermos nele. Não precisamos disso. O que precisamos é expandir nosso conhecimento sobre Cristo, para cumprir serviço que com ele já assumimos quando o professamos. Disse, né, que ou Cristo ocupa o seu devido lugar, ou ele não ocupa lugar nenhum. Ou Cristo é valorizado sobre todas as coisas, ou ele não é valorizado sobre coisa alguma. Digo que é impossível separar o Jesus da fé do Jesus histórico, porque há apenas um Cristo.
Este que é a resposta a toda inquietação humana, a resposta a todas as perguntas. Irmãos, há 3 possíveis referenciais da verdade. Referências, origem para a verdade. Ou a verdade está no homem, ou a verdade está no mundo observável, ou a verdade está no divino, no além do homem. Se a verdade está no homem, ele diz a si mesmo, ele dita a si mesmo. Subjetivamente, porque depende apenas de sua percepção. Se a verdade está no mundo natural, o mundo diz sobre si mesmo, o mundo dá propósito a si mesmo. Somos deslocados dele. Daí a perspectiva naturalista. Mas se a verdade está no divino, no além do homem, a verdade não é subjetiva, não depende da capacidade do homem, não depende da interpretação do homem, porque ela vem de Deus. E, de fato, a teorização plural sobre a fonte da verdade ao longo de toda a história do homem. Mas é apenas um caminho que responde a todas as perguntas, a todas as inquietações do nosso coração, desde a suprema origem ao sumo fim e propósito. Na história do homem há apenas uma resposta que se qualifica em todas as questões: o Cristo da nossa fé. Por isso, C.S. Lewis disse certa vez, seria preciso alguém maior que Jesus para inventar Jesus. A causa sempre é maior que o efeito. Como poderiam os apóstolos construírem uma propaganda evangélica, uma narrativa positiva que divinizaria Jesus, né, aplicando o critério do constrangimento, né, tão disseminado ao longo da história, ou seja, aquilo que constrange, aquilo que denigra é retirado. Portanto, nesse critério, aqueles apócrifos, aqueles gnósticos, aquelas outras fontes narrativas seriam retiradas do evangelho do cânon, porque apresentariam um Cristo diferente. Só que não é isso que fazem os apóstolos. Nós olhamos para a própria construção do Jesus do Islã e do Jesus cristão, como nós falamos anteriormente. O Jesus do Islã é um profeta, é um homem santo, não há pecado nele. No entanto, ele não pode morrer uma morte de cruz, porque isso é um vexame. Alá não o permitiria. No entanto, o nosso Cristo precisa passar pela morte de cruz. Os apóstolos, Pedro, quando diz para que ele não vá, para que não seja feito assim, ele diz, afasta Satanás. Ele veio para cumpri-lo. Como um apóstolo seria afastado, como se tivesse sido usado pelo diabo? Como esses apóstolos, esse mesmo, nega a Cristo? Como esses apóstolos se mostram por tantas vezes insuficientes? Como este Cristo libertador é feito cativo, é morto? Que propaganda ineficiente é essa? Há uma exclusividade na narrativa de Cristo que o torna completamente diferente de qualquer narrativa messiânica ao longo de toda a história. Libertadores, Messias, vemos isso representado em todas as mitologias, vemos isso representado em todas as etapas da história. Lançamos nossa culpa sobre outro, o bode expiatório está sempre presente, mas Cristo tem uma proposição diferente. O Cristo do Evangelho começa a ser construído no texto de Gênesis. Antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, já era ele. Por meio dele, tudo que foi feito se fez. E a expectativa e a perspectiva que vem sendo construída no Antigo Testamento aponta para o cumprimento definitivo de todas essas coisas nesse Cristo. Uma unidade em forma, em proposição, não de
um, dois ou três livros, ou 4 livros, que são os evangelhos, mas de todos os 66, fortalecendo o entendimento do que é o cânon, do propósito do cânon e do porquê ele é uma unidade completa em si, e nenhum livro lhe falta e nenhum lhe será acrescentado. A exclusividade narrativa ali presente, por si só, já garante uma análise diferente, profunda e adequada, não a mesma dos demais. Mas a nossa proposição não é nos esvaziarmos das demais análises, mas nessa primeira aula, entender o porquê, como cristãos, já alcançados pelo Espírito do Senhor, já convencidos e convertidos em nosso coração por ação da regeneração desse mesmo Espírito, por que nós precisamos olhar para o Jesus histórico? Sabendo de que o Jesus histórico da nossa análise, do nosso estudo, não é o mesmo, não é um Jesus separado da fé, mas o mesmo Cristo da palavra de Deus. Fazemos isso para conhecê-lo mais, de maneira intensa, profunda, abrangente, para compreendê-lo mais e nos reconhecermos neste mesmo evangelho, expandindo o reino, combatendo a negligência e o sofisma do falso evangelho, construindo essa identidade, essa historicidade para a glória de Deus, como também nos ensina as Escrituras. Na nossa segunda aula, vamos ver de maneira mais prática como realizar essas pesquisas, mais dados sobre como construir a identidade histórica e a historicidade de Jesus, e eu faço 2 recomendações aos irmãos. A primeira delas é o nosso curso de apresentação dos evangelhos. Temos um curso no YouTube do Instituto Reformado do Espírito Santo, o IRIS, e esse curso está no nosso canal, faz uma introdução ao Evangelho de Mateus, ao Evangelho de Marcos e então ao Evangelho de Lucas. De maneira especial, convido os irmãos a assistirem às aulas do Evangelho de Lucas, são apenas 2 aulas para cada um, porque lá já faço um bom comentário sobre a historicidade de Jesus, sobre como Lucas constrói a narrativa de seu evangelho e de como não há contradições entre os evangelhos sinópticos. Dê uma olhada nas aulas, especialmente dos comentários de Lucas. Há também, entre os nossos cursos, o curso da Escritura através das evidências, geografia e arqueologia bíblica. Em especial, né, nos ajudaria muito na nossa próxima aula, a aula 1 do curso de arqueologia. Convido os irmãos que deem uma conferida nesses 2 cursos e estejam prontos para, daqui a 2 semanas, estarmos também, mais uma vez, juntos na segunda parte dessa aula. Que o Senhor vos abençoe, seu Espírito vos ilumine e a verdade e a justiça da sua palavra aqueçam nosso coração para vivermos com fidelidade. Amém. Vamos.